Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amados irmãos e irmãs, paz e bem, queridos religiosos e religiosas, queridos leigos, jovens, é com grande alegria, com imenso prazer que, a pedido do nosso Pai Fundador, me coloco aqui diante dessa gravação para dar continuidade ao nosso estudo da nossa Escola do Carisma. Ainda nesses tempos de pandemia, de crise sistêmica, nós queremos nos solidarizar em atitude orante e, ao mesmo tempo, a partir desta proposta, nós queremos então, continuar o nosso estudo, não deixar que ele pare, ainda que este tempo desafiador nos implique a dificuldades externas. Eu gostaria então de começar me apresentando para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Frei Félix, moro aqui na cidade de Campo Mourão, no estado do Paraná, na Fraternitas Frei Manuel, e muito próximo da nossa querida Vida Franciscana e da Capela de Adoração Perpétua, localizada na Fraternitas Antila Domini. Gostaria então de, antes de nos introduzirmos dentro, exatamente, propriamente dito, do nosso estudo, de apresentar então um pouco da nossa dinâmica. Nós tivemos então, no último encontro, um estudo acerca da história de nossa fraternidade, pelo material produzido pela irmã Suzana, na qual nós podemos nos aprofundar e mergulhar em tudo aquilo que é a realidade do nosso carisma a nível histórico. Nesse estudo subsequente, nós queremos dar continuidade agora, mergulhando na profundidade do mistério do nosso Santo Carisma. Esse, então, é o segundo bloco. O bloco chama-se, então, Carisma. Conta-se com 20 formações, na qual nós vamos nos aprofundar e mergulhar diante das realidades desse grande mistério do nosso Santo Carisma. Todo o nosso estudo e toda a escola do carisma, ela segue uma fonte primária, que é a nossa regra de vida, também conhecida como nossas fontes. Então aqui está ela, para aqueles que não a conhecem. Ela está em formato de livreto e tudo aquilo que iremos estudar vai seguir então a sequência do mesmo modo em que ela vem aqui escrita dentro da nossa regra de vida. Antes ainda de começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de relembrar a intuição da nossa Escola do Carisma, que nos foi dada a partir do Conselho, da ata do Conselho, no ano de 2019. E assim dizia o nosso trecho: percebemos que nossa pequena obra, ela entra em um novo tempo formativo. A Escola do Carisma surge então como uma resposta a esse grito de Deus aos ouvidos de nosso Pai Fundador, ao lhe pedir que conduza nossa fraternidade para a profundidade. E de acordo com a mesma ata, encontramos: com essa Escola do Carisma, queremos responder à necessidade de oferecer a todos os membros da obra uma maior profundidade sobre o nosso carisma. Somos conscientes do quanto somos bons na apresentação do querigma.
Mas agora precisamos descer às águas mais profundas. A permanência dos membros da obra depende, mais do que nunca, do conhecimento que deverão ter do carisma que abraçaram. Com isso, não estamos dizendo que tateamos às cegas durante todos esses anos. Não se trata disso. Trata-se de estarmos convencidos de que crescemos e amadurecemos e que, por isso mesmo, precisamos de um alimento que seja mais saciável e duradouro. Pronto, está aqui a intuição da nossa escola do carisma. Nós queremos um alimento que seja mais sólido. É tempo de aprofundar no conhecimento, a fim de que a nossa prática, a fim de que tudo aquilo que nós fazemos tenha cada vez mais sentido e profundidade. E continua a água. Nosso carisma é rico, belo e capaz de dar sentido à nossa existência e à vivência da nossa fé e vocação. Quer dizer, o carisma ele pode dar sentido às nossas lutas, às nossas lágrimas, aos nossos planos, projetos, empreendimentos, desejos, sonhos. Por exemplo, quantas pessoas eu já escutei que antes de mudar de cidade, antes de escolher o lugar que vai fazer a sua universidade, primeiro consulta, será que tem fraternidade ou não para me viver o carisma? Então isso é uma prova de que a nossa vida, não só dos consagrados, mas sobretudo de um número cada vez maior de jovens, leigos, membros de nossa fraternidade que se deram conta de uma coisa. Esse carisma que é santo e belo e que deu sentido à minha vida, ele não só tocou a minha vida um dia no meu passado, hoje ele é o elemento que me faz discernir que passo vou tomar no meu hoje, daqui em diante, depois que eu fui tocado por esse mesmo carisma. Quer dizer, o carisma não só foi um elemento divisor de águas, o carisma também é um elemento que me faz discernir que passo tomar na minha vida. Então, ele é um caminho seguro. O carisma é um caminho seguro de seguimento a Jesus de Nazaré. O que precisamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, é aprofundar. E nós estamos convencidos de que a escola do carisma nos ajudará a termos uma única fala sobre o carisma, sobre a sua identidade. O que é que nos identifica como fraternidade do caminho, como povo de Jesus Cristo? Sobre a nossa espiritualidade. De que modo nós, PJC, nós, Fraternidade do Caminho, vivemos a nossa vida espiritual? E ainda, uma única fala sobre a nossa missão, nossa vida missionária, nossa missionariedade. De que modo um PJC, de que modo um homem e uma mulher do caminho missiona, pastoreia, cuida do rebanho? Estamos convencidos também de que ela gerará mais segurança e mais unidade e, sobretudo, a coesão entre os seus membros. Então, essas são, meus irmãos e irmãs, as motivações para abraçarmos, vivermos e mergulharmos nessa realidade da nossa escola do carisma. E ainda termina assim a ata do conselho. Para que isso aconteça, é importante que todos os membros, sobretudo os mais antigos, acolham a escola do carisma com a mesma consciência e importância que nós, membros do conselho, a acolhemos. Assim como muitos irmãos e irmãs que dela tomaram conhecimento e a acolheram com entusiasmo e comprometimento. Duas palavras-chave que o conselho nos orientou para abraçar a escola do carisma: entusiasmo e comprometimento. Então, dito isso, é com essas palavrinhas então que nós queremos entrar efetivamente no nosso estudo de hoje. Queremos abraçar então a escola do carisma, os estudos que daí virão com grande entusiasmo
e com grande comprometimento. Porque tudo aquilo que nós vamos escutar, ler, estudar, refletir, vai iluminar toda a nossa vida enquanto ser homem e mulher de Deus, toda a nossa prática pastoral e toda a nossa vida espiritual. Estudar, então, o nosso Santo Carisma é sobretudo aquela fé que busca entender aquilo que acredita. Já dizia uma expressão antiga da teologia católica, justamente resumindo qual é a tarefa da teologia. A teologia é então aquela fé que busca entender e aquela razão que busca crer. Creio para entender, entendo para crer cada vez mais. E é isso que nós rezamos já no começo desse estudo, dizendo o seguinte: quero vos conhecer, Senhor, somente para vos amar, e vos amando, conhecer-vos cada vez mais. Então, esse é o objetivo do nosso estudo. Conhecendo, amando. Amando, conhecendo cada vez mais. Então, dentro dessa proposta de conhecimento do Senhor, é que se insere o nosso estudo da Escola do Carisma. Mas de antemão são necessários alguns pré-requisitos. Primeiro, essa administração dos temas da nossa escola não será feita do modo convencional que nós estamos acostumados a lidar, como, por exemplo, um encontro querigmático, uma pregação avivada, ou uma espécie de retiro, ou outro tipo de formação. Não. A nossa proposta é que realmente os nossos temas sejam dados a níveis de estudo. Por isso é que os temas, então, estão, creio que já devem estar em mãos com vocês. Vocês podem notar que existe o uso, por exemplo, da metodologia científica. Vocês podem perceber notas de rodapé, tanto notas explicativas, como notas referenciais, ou seja, fazem referência ao autor que disse aquele mesmo trecho que está aí recortado no seu texto, né? Então, justamente nesse sentido é que nós vamos necessitar de que tanto quem fala como quem escuta possa, na medida do possível, gastar mais tempo com o material que ora temos em mãos. Alguns termos serão novos, alguns vocábulos nós, quem sabe, nunca vimos, e justamente porque, como já foi dito anteriormente e consta na nossa introdução, foi dito que haveria o uso de algumas ciências, né, dentre as quais a principal, a ciência teológica. Outros fizeram uso da sociologia, um recorte ainda psicológico em alguns temas, futuramente serão apresentados também. Então, o conteúdo de alguns textos ele é mais denso, com uma linguagem que ainda não estamos acostumados. Então, por isso, na medida do possível, quem puder, quem tiver tempo, que gaste ainda mais do seu tempo com esse estudo, mergulhando no conteúdo que será apresentado. E, se possível ainda, aqueles que se interessarem, que busquem se aprofundar nas fontes que serão dadas. Pelo menos aqui nos nossos estudos que serão gravados, farei questão de apresentar a cada um de vocês de onde vem o conteúdo que nós vamos estudar. Eu creio que isso não dá só uma segurança, dá também uma honestidade, não é? A gente sabe de onde foi tirado aquele material que nós estamos estudando, portanto nós podemos ir na fonte e estudar.
E isso, creio que dá mais qualidade ao nosso estudo. E para que façamos de modo didático, de modo mais dinâmico e fácil possível, eu gostaria de conduzir os nossos estudos com algumas perguntinhas. E eu separei 3 para o nosso estudo de hoje. Primeiro, o que é e por que nasce um carisma? Segundo, qual o principal elemento distintivo do nosso carisma? Ou seja, qual o diferencial do nosso carisma em relação a outros? Terceiro, qual a importância da nossa convicção acerca do carisma ou das convicções que o carisma gerou em nós? Então, nos nossos próximos aproximados 30 minutos, nós vamos nos dar conta de responder a essas 3 perguntinhas. Vamos lá. A primeira. Gostaria de tomar mais uma vez a nossa fonte, as nossas fontes. No primeiro parágrafo, então, nós temos o tema central do nosso estudo de hoje. Assim diz: Jesus todo de Jesus. Esta é a frase que abrange e resume todo o carisma dos pobres de Jesus Cristo. Creio que é interessante a gente se centrar agora na palavra carisma. Para isso, nós vamos estudar um pouco da sua etimologia, a sua raiz, e depois nós vamos ver uma definição feita pelo nosso pai fundador. Então, se nós vamos à raiz da palavra carisma, nós precisamos então ir à sua linguagem original, a qual nos foi passada, exatamente na língua mãe do Novo Testamento, que é o grego. Nós temos então, eu separei aqui alguns versículos para a gente poder estudar, do 12º capítulo da carta de São Paulo aos Coríntios, na qual São Paulo fala dos dons espirituais. Na raiz grega da palavra, carisma, nós temos esse termo aqui. Carismata. Essa é a palavra que se encontra lá em 1 Coríntios, quem quiser tomar na sua Bíblia. Eu tenho aqui a tradução de Jerusalém. Essa é a palavra, então, que traduz, ou melhor, essa é a palavra original, que para nós foi traduzida como carisma. O versículo 9, ele vai dizer o seguinte: a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Aqui nós não vamos nos debruçar neste texto bíblico que traz uma doutrina de Paulo acerca dos carismas. Nós sabemos que existem 2 tipos: os carismas infusos, também chamados de dons hierárquicos, e os carismas efusos, que são para a edificação da comunidade, como a profecia, como a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, e nesse caso, nesse texto bíblico, traz o dom das curas. Ok? Essa é uma categoria de carisma.
usei desse trecho bíblico somente para que pudéssemos ir à fonte da palavra, porque essa realidade de carisma é uma categoria em que nós não vamos abordar nesse momento, justamente por ser distinta dessa. Quando nós falamos de carisma, no nosso conteúdo, que nós podemos definir como o nosso modo de viver o Evangelho, nós estamos falando de um carisma institucional, que é diferente dessa categoria de carisma que Paulo fala nas Sagradas Escrituras. Então, somente para que a gente pudesse ter essa palavra em sua raiz, nós extraímos desse trecho bíblico de Coríntios 12, 9, Então, separando aqui a raiz da palavra carismata, nós temos o grego charis. Alguns ainda a pronunciam numa pronúncia mais fiel, charis. Mas a palavra charis significa graça. Ou seja, a palavra carisma está associada, a partir da sua raiz, com a palavra graça. E o que nós podemos concluir daqui? Que o nosso santo carisma é fruto puro da graça de Deus para com cada um de nós. Carisma é, então, um movimento da graça de Deus para com cada um de nós, membros da fraternidade dos pobres de Jesus Cristo. E o que isso nos diz, irmãos e irmãs, diretamente, ao analisar que o nosso carisma é fruto da graça de Deus, é fruto da gratuidade do Senhor, isso tem uma implicação muito direta a cada um de nós. Isso nos diz que não importa os nossos méritos, dotes, qualidades, habilidades. Não foi por isso que Deus te chamou. Não foi por isso que Deus me chamou. Deus me chamou porque Ele, em seu amor divino, na sua graça, nos quis e nos amou. Meditarmos sobre a gratuidade do nosso carisma e da realidade carismática como um todo, nos diz que não foi por nossos méritos pessoais que nós fomos vocacionados a esse carisma. Nós somos vocacionados a esse santo carisma, única e exclusivamente por amor de Deus, que com sua graça e seu favor divino nos quis e nos ajudou. Agora eu gostaria de, depois de feito esse pequeno estudo bíblico, na sua raiz, gostaria de tratar de uma definição de carisma que nos foi dada pelo nosso pai fundador em um livreto que foi escrito por ele há uns anos atrás, chamado Síntese do Carisma. Há uns anos atrás, então, o padre escreveu e nos definiu o que seria carisma. Carisma é um dom particular de Deus, uma graça única, é a identidade própria que a comunidade adquire. É um dom particular dado por Deus a um grupo, a uma comunidade, a um fundador, que repassa isso àqueles que o querem seguir. Distinto de outros já existentes, o carisma de uma fundação não se iguala a nenhum outro. É dado por Deus com exclusividade para uma comunidade e transmitido pelo fundador ou pelos primeiros membros. É algo que não se repete. O nosso carisma é fruto de uma exclusividade. Ele não se repete, ele é único. E nós fomos contemplados, amados irmãos e irmãs, com uma profunda graça de sermos marcados na alma por um carisma. E se perguntarmos para que nasce um carisma? O nosso padre continua no mesmo texto a nos responder. O carisma é dado a fim de que se responda com audácia
e generosidade uma necessidade da igreja. É a manifestação concreta de que a igreja é guiada e cuidada pelo Espírito Santo. Se alguém quiser, a gente pode ainda, na nota de rodapé, número 2, acompanhar esse mesmo trecho que está recortado e colado aí. Ao estudar, então, a história da igreja, constata-se que foi justamente nos seus momentos de maiores sofrimentos internos, ausência de testemunho, heresias e externos, perseguições e mortes, que surgiram os mais numerosos e diversos carismas. Poderíamos citar como exemplo o surgimento das ordens mendicantes, a ordem dos pregadores, fundada por São Domingos de Guzmán, a ordem dos penitentes, fundada por nosso querido São Francisco de Assis, que surge naquele contexto medieval de heresia, de falta de testemunho, e o carisma surge, suscitado no coração de grandes homens, para justamente responder à necessidade da igreja daquele tempo. Então, amados irmãos e irmãs, essa meditação nos leva a concluir também que o nosso carisma foi suscitado, nasceu e tem sua data de fundação em 23 de outubro de 2001, para responder a uma necessidade da igreja. E podemos dizer ainda mais, da sociedade moderna e do mundo. Não queremos nos ufanar ao refletir a importância do nosso carisma. Não somos melhores por isso, mas verdade seja dita. O nosso carisma nasceu para responder à necessidade da igreja e do homem moderno. E continuou o padre: cada carisma possui a sua própria especificidade. Pode até haver carismas parecidos, mas quando olhado de perto, percebe-se aquilo que lhe é peculiar e o que o diferencia dos demais. Aqui então, nós concluímos a nossa primeira parte do nosso estudo sobre carisma, o que é e para que serve. Agora é muito importante, queridos irmãos e irmãs, que a gente possa entender uma particularidade do nosso santo carisma. Seguindo ainda a nossa fonte, ainda no primeiro parágrafo nós temos: há em nós uma profunda vontade e até, quem sabe, uma ousada pretensão de querer Jesus por inteiro e de cedê-lo também por inteiro. Eu não sei se quando a gente olha a frase lema do nosso carisma, Jesus todo de Jesus. Eu não sei se quando nós olhamos a frase lema do nosso carisma e nós ouvimos falar de outro carisma, nós não sentimos falta de alguma palavra aqui. E eu vou ser mais específico, que essa palavra seria da classe gramatical, que dá a ação, que dá movimento ao sujeito. Me refiro a um verbo. Vou tentar ser mais claro. Quando nós olhamos o carisma de algumas comunidades, por exemplo, a comunidade Canção Nova, evangelizar pelos meios de comunicação, começa com um verbo: evangelizar. Quando olhamos para o carisma da fraternidade de Aliança Toca de Assis, nós temos na sua prática carismática adorar Jesus Eucarístico, servir a igreja e amar os irmãos mais pobres. Nós vemos que começa também com um verbo. Se nós olhamos para a comunidade, a congregação dos padres paulatinos, nós vemos reacender a fé e reavivar a caridade. Agora nós olhamos para a frase lema do nosso carisma: Jesus todo de Jesus. Esse é o nosso lema. E nós não encontramos essa classe aqui, o verbo. Numa lida, na frase seguinte, nós temos
exatamente o modo como nós queremos vivenciar esse Jesus todo. Assim diz: há em nós uma profunda vontade, até quem sabe uma ousada pretensão, de querer Jesus por inteiro e de ser dele também por inteiro. O verbo que aqui nós podemos colocar seria o verbo querer. Queremos Jesus por inteiro e de ser dele também por inteiro. Meus irmãos e irmãs, eu não sei se a gente sofre de um pecado espiritual, de uma gula espiritual. Nós queremos Jesus todo. E também queremos ser dele todo. Mas o fato é que o que dá sentido ao meu amor a Jesus todo de Jesus, é justamente querê-lo. Nós temos então na raiz do nosso carisma um duplo desejo: Jesus todo e ser todo de Jesus. E com um diferencial. E qual é esse diferencial do nosso carisma? A gente poderia dizer, mas Frei, toda a vida cristã, toda a vida consagrada, é um constante desejar Jesus. Mas o nosso carisma nos traz um pequeno diferencial. Nós queremos Jesus todo e ser todo de Jesus com uma profunda vontade e com uma ousada pretensão. Uma vontade que, mesmo com seus limites pessoais, que mesmo com seus desafios cotidianos, não abre mão da sua determinação. E uma pretensão que chega ao nível da ousadia é justamente a marca que diferencia o nosso carisma. E as Sagradas Escrituras são ricas de exemplos que afirmam essas duas atitudes, que atribuem o caráter peculiar ao nosso santo carisma. Acerca do tema, o padre Gilson afirma que, ao olhar para as páginas dos Santos Evangelhos, vamos perceber que havia uma profunda vontade no coração de cada um daqueles que decidiram seguir o exigente Mestre de Nazaré. E uma profunda vontade, ela só pode ser alimentada se não deixarmos que o nosso coração se divida diante de outras possibilidades que a vida possa nos oferecer. Isso quer dizer que mesmo diante das nossas tentações, mesmo diante dos nossos dias difíceis, eu não posso permitir que o meu coração seja enfraquecido por conta de outros, e podemos dizer, contravalores. E meu Deus, o que vai enfraquecendo, irmãos e irmãs? Essa profunda vontade do nosso coração, que vai enfraquecendo o nosso chamado, a nossa opção fundamental. Nós sabemos que quantas e quantas vezes falsos valores vão entrando de maneira sorrateira, de maneira suave, de maneira sensível, e vão introduzindo no nosso coração ideias, ideologias,
comportamentos que não são nem de Deus e nem do Santo Evangelho. Segundo o padre, então, com o texto que ele acabou de nos dizer, guardar essa profunda vontade exige um coração indiviso, um coração que se guarda, um coração que, mesmo com suas fraquezas e limitações, decide permanecer só de Deus. E ainda no mesmo texto da síntese, o padre vai elencando alguns homens e mulheres que eram possuidores dessa ousada pretensão. Jeremias, mesmo diante de sua pequenez, acolheu com ousada pretensão o exigente e zeloso convite que o Senhor lhe fizera. Do mesmo modo, Deus acolhe tantos homens e mulheres antes e depois dele. O velho Noé e o velho Abraão, o tartamudo Moisés, Jefté, o filho bastardo, Gedeão, Samuel, Davi e Daniel, que eram ainda bem jovens, Ruth e Rabi, que eram estrangeiras, Amós, que era da roça, Maria, Nossa Senhora, que era uma anônima da cidade de Nazaré, Pedro, Tiago, André e João, que eram pescadores, Mateus, que era um trapaceiro, Madalena e Margarida de Cortona, que eram meretrizes. Estes são somente alguns exemplos de homens e mulheres que, mesmo diante das suas limitações, foram tomados por uma ousada pretensão de serem todos de Deus. O que isso tem a ver conosco? O que isso nos diz? As nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas misérias, os nossos percalços da vida, eles não são limites, nem impedimento para essa graça de Deus, que age no nosso coração, especialmente por meio desse santo carisma, que acabamos de ver que age, até na raiz etimológica, através da graça. Se eles, cheios de defeitos e quedas, conseguiram, por que eu não consigo? A única coisa que Deus nos pede é que vivamos uma autêntica conversão. Esse é o pedido. Qual é a exigência do Senhor quando começa a pregar o Evangelho? Marcos capítulo 1, convertei-vos e crede no Evangelho. Interessante, hoje quando rezava as laudes, uma prece me chamou a atenção, que dizia assim: alimentai sempre mais em nós a vossa amizade, por meio de uma sincera conversão. Irmãos e irmãs, sem sincera conversão, nós bem sabemos, não existe amizade com Deus. A autêntica conversão é a garantia da amizade com o Divino Amigo. E é isso que Ele nos pede a partir do nosso carisma. Mas esse lema, que ora é nosso tema de reflexão, mesmo sendo uma frase simples e objetiva que resume o nosso carisma, revela que em nós, fraternidade e caminho, ao assumirmos livre, consciente e responsavelmente nosso santo carisma, nos tornamos homens e mulheres possuidores de uma graça que infelizmente hoje ainda anda em falta em muitos setores da Santa Mãe Igreja. Estou me referindo à convicção. Entrando já no nosso último questionamento de hoje, refletimos que quando falta a convicção, falta essa estrutura básica, essa estrutura basilar, para que se haja uma construção, ainda que essa construção seja o real assentamento do nosso santo carisma numa alma humana. Sem convicções, a gente anda como um carro atolado. Não sai do lugar. Jesus todo, ser todo de Jesus, é a nossa autêntica e profunda convicção carismática. Meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos,
Quando essa convicção é ameaçada, ela é chacoalhada, nós sabemos, nós estamos já começando um caminho de perda. Nós não podemos deixar, seja lá o que aconteça conosco, crises, desafios, dias difíceis, mal-estar, problemas de todo tipo, possam ameaçar as nossas profundas convicções acerca do nosso santo carisma. E eu queria relembrar algumas convicções. Por exemplo, este carisma é capaz de nos salvar. Nosso carisma é santo. Nosso carisma é capaz de dar sentido e significado à nossa existência. Nosso carisma é belo, é rico, é apaixonante. Nosso carisma é um grande presente de Deus para a nossa santificação. Deus preserve em nossos corações essas convicções, que nada nem ninguém seja capaz de alterá-las no nosso coração. Ou seja, nós já chegamos na obra com convicções. Nós sabíamos por que estávamos aqui. Mas qual é o grande desafio aqui, irmãos e irmãs? É nos mantermos em nossas convicções iniciais, mesmo diante de todos os empecilhos, percalços e dificuldades que se apresentaram no decorrer do caminho. Assim como nos dizia nossa amada Santa Clara: não percais o vosso, não percais de vista vosso ponto de partida. Agora eu queria, chegando no finalzinho do nosso texto, eu queria fazer uma relação daquilo que nós estudamos hoje com aquilo que vamos estudar ainda nos próximos temas, ainda pedindo que, na medida do possível, mais uma vez, a gente pudesse retomar o texto que foi enviado, tendo uma atenção com as notas de rodapé, buscando as fontes, para que esse estudo possa ser cada vez mais bem aproveitado e sobretudo, para que a gente possa, nesse desejo de aprender mais, buscar fazer valer todas as nossas fontes que nós já temos, todo o nosso conteúdo, e que muitas vezes é exatamente o conteúdo interno, né? Até mesmo a nossa formação interna, ou aquilo que nós já viemos estudando, como conteúdo das nossas fontes, a síntese do carisma. Então eu gostaria de pedir, de animar a uma retomada desse mesmo material, na medida do possível. Então, aceitar que nós somos um povo abençoado, por assim dizer, batizado com um carisma, ou seja, somos marcados na alma por ele, significa o quê? Que devemos conhecer o meio por excelência pelo qual encontramos a descrição do modo como viveremos a vida de Jesus. E que meio é esse? O Santo Evangelho. Nós vamos ver no próximo tema, então. Significa que fomos atraídos por ele, é o texto 3. Significa que precisamos saber quais as características deste Jesus todo nós queremos abraçar, é o texto 4. Quais as renúncias inerentes a essa adesão carismática, o texto 5. Significa ter consciência de que a iniciativa é dele, de que somos seus eternos discípulos e o somos unicamente por amor. Aí nós temos o texto 6 ao 11. Significa que os votos professados pelos religiosos e de certo modo vivido também pela comunidade laical como virtudes evangélicas, são a expressão profunda do nosso amor a Jesus. É o texto 12. Ser marcado na alma por um carisma também significa que o carisma nos deu uma bela e fecunda espiritualidade. Do texto 13 ao texto 20. Então, quis rapidamente aqui apresentar para cada um de vocês o nosso programa de estudo no nosso bloco de carisma.
Vamos terminar então a nossa reflexão, aí na notinha número 7 desse texto, com a reflexão do nosso Pai Fundador. Nós que decidimos pertencer a um carisma cuja meta é Jesus todo, precisamos fazer valer a radicalidade da decisão que abraçamos. Não queiramos outra coisa que não seja Jesus. Não percamos o foco. Centralizados em Jesus, descentralizemo-nos rumo às periferias existenciais. Nossa vida, vivida com autenticidade, será capaz de gerar sentido àqueles que tiveram suas vidas roubadas por projetos de vida sem sentido, ou, no máximo, fugazes e líquidos. Vida consagrada, vida laical e vida juvenil autêntica liberta homens e mulheres da droga, do álcool, da criminalidade, dos cárceres, da prostituição, da promiscuidade, da depressão, do vitimismo, do abandono e do egoísmo. Assim, então, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, que de fato também esse nosso estudo tem as marcas distintivas do nosso Santo Carisma. Ou seja, que esse estudo também tenha uma profunda vontade e uma ousada pretensão de conhecer, amar e viver esse Jesus todo que nos encantou e nos atraiu para sermos somente dele e somente nele encontrar o sentido para o nosso existir. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Viva a tua igreja.